Este é um dos episódios mais pessoais e íntimos que já fizemos. Maim compartilha coisas sobre si que eu nunca ouvi antes, O que discutimos hoje não é um diagnóstico, mas um conjunto de sintomas. que impactam tantas pessoas, moldando sua experiência e sua percepção da realidade. Já me chamaram de sensível demais. Eu me sinto ansiosa em situações sociais. Você presume o pior em interações cotidianas. Eu me considero alguém que quer agradar a todos. Evito oportunidades por medo de fracassar. Estamos falando sobre disforia sensível à rejeição, uma dor emocional profunda e intensa, muitas vezes acompanhada de dor física quando há um medo percebido de rejeição, decepção ou fracasso. A DSR costuma afetar pessoas com TDA, TDAH, pessoas altamente sensíveis, empatas e algumas pessoas no espectro neurodivergente. Talvez haja mais do que você pensa. Vamos falar especificamente sobre como isso se manifesta, o que acontece no cérebro quando isso ocorre e como podemos tentar melhorar essa situação. Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou o Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Breakdown. Eu diria que este é um dos episódios mais pessoais e íntimos que já fizemos. Somos só eu e o Jonathan aqui, pessoal. A Maim compartilha sobre si mesma coisas que nunca ouvi antes, aspectos de sua personalidade e momentos de revelação inéditos. O que estamos falando hoje não é um diagnóstico, é um conjunto de sintomas que eu acho interessantes. Mas eu nunca percebi quantas partes da minha própria vida, incluindo minha vida aqui no podcast, foram impactadas de forma bastante significativa por esse conjunto de sintomas. Este episódio é muito mais do que apenas uma exploração pessoal da Maim. Essas são coisas que impactam tantas pessoas entre nós. E elas estão tendo reações que estão moldando sua experiência e sua percepção da realidade de uma forma que é distorcida, por falta de uma palavra melhor. E as pessoas ao redor delas, vendo-as passar por essas grandes experiências emocionais, ou se limitando de uma forma que pode realmente deixá-las presas, ficam se perguntando o que está acontecendo. Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre disforia sensível à rejeição, que é uma dor emocional profunda e intensa, muitas vezes acompanhada de sintomas físicos e dor física. Quando há uma ameaça percebida ou um medo percebido de rejeição, decepção ou fracasso. Vamos falar especificamente sobre como isso se manifesta, o que acontece no cérebro quando isso ocorre, alguns estudos de caso e como podemos tentar melhorar essa situação. Isso ocorre com frequência em pessoas com TDAH e neurodivergentes, mas não é preciso ter TDAH ou ser neurodivergente para sentir disforia sensível à rejeição. Vamos explicar tudo sobre isso, e há alguns insights realmente fascinantes que acreditamos que serão muito importantes para você e para alguém que você ama. Episódio bem interessante. Como muitos dos episódios, nós também oferecemos um questionário que ajuda você a identificar onde pode estar nesse espectro. Mas se você é alguém como eu, que ouviu o termo transtorno de sensibilidade à rejeição e só pensou em rejeição como esses atos evidentes que podem ser claramente definidos, você pode estar perdendo algo realmente importante. Porque há tantas interações da vida que podem se encaixar nessa categoria e que provavelmente você não está realmente entendendo. E esse episódio, em particular, me ajudou a entender um conjunto de situações na minha vida e na vida da Maia que eu nunca teria imaginado que se encaixavam nessa área. Esse é, sinceramente, um dos episódios mais pessoais e posso acrescentar um dos mais reveladores. Eu não esperava fazer isso quando começamos esse episódio. Realmente evolui ao longo dessa conversa. Junte-se a nós no Substack para conferir um bônus surpresa especial que o Jonathan preparou com este episódio. Siga-nos por lá. Vamos começar. Break it down. Alguns de nós vivenciam a rejeição, o fracasso, cometer erros como algo que parece desproporcional ao que realmente está acontecendo. É esse tipo de experiência que estamos focando quando falamos sobre SDR, então vou continuar usando esse termo. A ideia é que quando você comete um erro, há pessoas que sentem isso como dor física. Existem pessoas que vivenciam isso de uma forma tão intensa que desencadeia vergonha profunda, ansiedade, raiva e talvez até agressividade ou autolesão.
E o que é importante, se você está ouvindo e talvez não passe por isso, é entender o que outra pessoa pode estar enfrentando. Você pode estar com alguém que tem essa reação exagerada e pode dizer para essa pessoa, não é tão grave assim. Por que você não consegue colocar isso em perspectiva? Entender que algumas pessoas podem ter esse tipo de reação a coisas que, para você, não parecem tão graves, pode realmente te ajudar a dimensionar melhor a experiência delas. Vamos começar com uma definição para que as pessoas saibam do que estamos falando. Disforia sensível à rejeição é uma resposta emocional intensa, muito intensa, causada pela percepção de que você pode ter decepcionado alguém, falhado ou sido rejeitada. Por causa disso, você percebe que eles vão retirar o amor deles, que você vai perder a aprovação deles, que vai perder o respeito deles. Então, esse mesmo tipo de reação dolorosa também pode acontecer se você tiver uma meta que está tentando alcançar e não conseguir atingi-la. Então, a RSD acontece comumente em pessoas com TDAH e pode causar uma dor emocional extrema. Então, não estamos falando apenas de eu perdi aquele emprego e estou chateada, ou eu sou uma pessoa emotiva, ou eu sou uma pessoa altamente sensível. Não é desse nível que estamos falando. Estamos falando de pessoas que quase conseguem criar uma realidade alternativa, baseada em uma possível decepção, uma possível rejeição ou uma rejeição real. Algo que me chamou a atenção no que você disse é a ideia de que, se eles têm um objetivo pelo qual estão tentando trabalhar, e não precisa necessariamente ser um grande objetivo de vida, Certo? que a interrupção disso, ou a falta de sucesso da forma como imaginaram, pode fazer com que tenham dificuldade em ressignificar a experiência atual. Correto. Vou dar um exemplo. Por favor, faça isso. Pode ser que você queira chegar a algum lugar exatamente na hora, e isso pode influenciar você a ter um conjunto de emoções. Pode ser exagerado, e estou usando essa palavra exagerado algumas vezes, porque, como você descreveu, quando temos uma linha do tempo diferente entrando, é como se emoções do nosso passado estivessem sendo canalizadas para aquele momento. O curioso sobre Jonathan é que ele transforma situações do nosso dia a dia em temas de podcast, fingindo não fazer isso. Mas quer saber? Vou falar sobre isso. Jonathan acha que tenho disforia de sensibilidade à rejeição, mas esse não é o motivo do episódio. Vou dar um exemplo. Nós deveríamos ir para... Estávamos indo para uma reunião importante e acabamos nos atrasando por causa de algo que ele insistiu em fazer. Mas eu vou deixar isso de lado, porque o atraso realmente fez com que eu criasse uma expectativa de decepção das outras pessoas, o que com certeza pareceu desproporcional e realmente levou a um pouco de raiva. E o que foi fascinante nisso, porque podemos falar sobre por que nos atrasamos, acho que houve muitos fatores para o nosso atraso. Eu definitivamente contribuí para um dos fatores, mas não para todos. Por exemplo, nós nos perdemos um pouco. As instruções não estavam totalmente claras, eram bem complicadas. Havia um podador de árvores e uma linha de trem. Em um certo momento, estávamos indo na direção errada e faltavam alguns minutos. Aí as cancelas de uma passagem de trem baixaram. Parecia uma farsa cômica absoluta. Foi como se a cortina da minha alma simplesmente tivesse caído. E eu vi o rosto da Main naquele momento perder toda a cor e uma fúria branca do submundo tomar conta dela. E basicamente toda a emoção reprimida que você tinha começou a sair. Mas é o seguinte, naquele momento você perdeu a capacidade de ressignificar, certo? Tipo, essa é uma habilidade sobre a qual falamos quando sabemos que algo é histérico, é histórico. Você não conseguiu acessar as partes adultas de você que poderiam te orientar para dizer: tudo bem se atrasar um pouco. As pessoas vão entender. Eu tenho um histórico de ser uma pessoa responsável. Nada disso estava disponível para você. E eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu agradeço por você nos permitir falar sobre isso e por, sabe, estar aberto e vulnerável para compartilhar isso. E também, como é fascinante que você pode ter todas as informações do mundo, pode ter essas ferramentas, pode saber qual é o processo. E, naquele momento, você pode perder isso, pode perder o acesso a isso. Então, o que eu espero que as pessoas tirem disso não é uma condenação de si mesmas, não é adicionar ao diagnóstico de algum tipo de defeito. A intenção é ser mais uma informação sobre um padrão que você pode ter, Ou que alguém amado possa ter. para que você possa pegar essa informação e pensar:
Quais são as habilidades que eu talvez precise usar se eu me encontrar nessa situação? Como posso entender melhor o que as pessoas ao meu redor estão passando? Acho que este é um bom momento para fazermos o teste e começar a entender e exemplificar perguntas que podem mostrar se você, como eu, tem disforia sensível à rejeição. Jonathan, você vai responder este teste por mim. Vai ser divertido. Sinto fortes acessos de raiva quando meus sentimentos são feridos. Sim. Você diria que isso acontece com muita frequência? Muito frequentemente é difícil de dizer, mas Frequentemente. eu diria, frequentemente. E vou fazer uma ressalva aqui que você tenta lutar contra isso porque há uma parte forte de você que sabe. É como se você estivesse quase se observando passar pela experiência, dizendo a si mesmo que a experiência não precisa ser tão intensa. E mesmo assim você sente, então é uma batalha interessante. Tenho disforia sensível à rejeição consciente. Sinto tristeza intensa e repentina quando percebo rejeição ou crítica. Ah, sim, Eu sou minha crítica mais severa. com certeza. Muito frequentemente. Sim, Fico ansiosa em situações sociais porque presumo que ninguém gosta de mim. sim. Tem uma opção de 100%? Costumo querer agradar todos e faço de tudo para me dar bem com as pessoas. Com certeza. Deixo de aproveitar oportunidades ou iniciar projetos por medo de fracassar. Sim. Já me chamaram de sensível demais ou de problemática? Parece meio duro por causa das minhas reações emocionais fortes. Com certeza. Dedico mais tempo que o necessário a um projeto ou sou perfeccionista para garantir que meu trabalho não tenha erros nem críticas? Você trabalha rápido, mas não quer trabalhar. Mas sou meio maluca, professora. Mas se houver um erro de ortografia em qualquer coisa, você vai enlouquecer. Já senti emoções como sensações físicas, então, Jonathan? Você sente elas de alguma outra forma além disso? Bem, isso é realmente interessante porque essa é uma característica específica da disforia sensível à rejeição. Muitas pessoas sentem como se tivessem levado um soco no peito ou como se tivessem sido feridas fisicamente. E sobre ser esfaqueado de lado e sentir dor nas costas? Então, eu vou dizer que muitas vezes, quando eu tenho uma emoção forte, ela se manifesta da forma como eu descrevo. Parece que meu peito está afundando, eu imagino que seja assim que é levar um soco no peito. Diga sim a isso. Eu vou dizer que isso acontece com frequência. Você sente vergonha pela falta de controle que tem sobre suas emoções? Está melhor do que costumava ser. Sim. Ok, eu não fui formalmente diagnosticada clinicamente com TDAH, mas algumas pessoas dizem que eu tenho. Já me disseram que eu tenho um transtorno de humor? Você evita relacionamentos próximos ou românticos porque tem medo de que, se as pessoas conhecessem quem você realmente é, elas não gostariam de você? Quero dizer, é uma característica, mas não sei se é. Quer dizer, eu sinto que ninguém nunca chega a conhecer quem eu realmente sou. Isso conta? Vamos apertar sim. Você sempre pensa o pior em situações comuns, achando que será demitida toda vez que sua chefe te chama? Sempre que me chamam, acho que fiz algo errado. Sempre que alguém chorava no parque, eu logo pensava: o que meu filho fez, mesmo meus filhos sendo sempre muito bonzinhos lá? Tenho um senso exagerado de responsabilidade, como se sempre estivesse errada. Por exemplo, acho que meu filho bateu no seu, mesmo que ele nem ande ainda e ela esteja longe no parque. Será que posso continuar me sentindo assim? Faço isso há muito tempo e acho que faço um ótimo trabalho. Você evita conhecer pessoas ou experimentar coisas novas por medo intenso de rejeição e crítica? Sim, quero dizer também, eu diria que ser uma pessoa que às vezes chama a atenção faz com que eu fique mais autoconsciente, porque eu realmente sinto isso. Pra mim, em particular, tentar coisas novas é difícil porque é como... Se for qualquer coisa, tipo, até quando eu apresentei o Jeopardy, era tipo, por que ela não sabe a resposta disso? Ela não é neurocientista, sabe? Tem essa ideia de que você é... Ela não sabia sobre uma província canadense e as pessoas reagiram exageradamente. Fico pensando, ela não é especialista em geografia. Qual o problema? A pontuação máxima é 60. Quanto maior a pontuação, maior a chance de apresentar sinais de disforia sensível à rejeição. E isso também devo dizer, esse teste é da Attitude at attitudemag.com. O que você acha que eu tirei de 60? 47. Meia... 52. Eu sou 50 de 60. Valerie tirou exatamente a mesma nota. Por isso vocês se dão tão bem. É por isso que nos damos tão bem. Quando vocês estão conversando, é só uma pessoa achando que a outra vai rejeitá-la. Bem, Então, o que é interessante é, e eu vou falar pela Valéria, eu não penso na Valéria como alguém que parece ter TDAH. Se você colocar eu e a Valéria lado a lado, eu pareço um esquilo vibrando e ela é mais quieta. Obviamente você não recebe só isso, mas existem taxas muito altas de neurodivergência e de TDAH em particular.
Vamos explicar os mecanismos para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, já que isso impacta o que vivenciam fisiologicamente. Pessoas com rejeição, sensibilidade, disforia, muitas vezes vão perceber conteúdos neutros como negativos ou ameaçadores. Então, imagine estar ansiosa socialmente. Algumas de nós somos ansiosas socialmente. E às vezes, quando você está ansiosa socialmente, você fica tentando adivinhar o que as outras pessoas podem estar pensando. E você meio que entra na cabeça delas. E se elas pensarem isso? E se elas pensarem aquilo? Isso é parecido, mas um pouco mais adiante nesse espectro, até mesmo sinais sociais levemente negativos, eu vou interpretar como algo catastrófico. Já perdi a conta de quantas festas fui embora. Não saio irritada. Só sinto que não pertenço ali e não posso ficar. Isso pesa muito. Muitas vezes, quando converso com alguém, dizem: "Você é uma estrela de TV, esteve em The Big Bang Theory", mas não sabem o que se passava na minha cabeça e como era para mim. Toda a temporada do Emmy era como o Garfield numa segunda-feira, sem vontade de sair de casa. É uma referência antiga. Ele literalmente se agarrava ao batente da porta e o John tinha que empurrar ele pra fora. Mas a mão dele era como me tirar de casa. É isso que esse episódio é. Isso mesmo que eu não precise de mais um rótulo, Deus sabe, me ajuda a saber que essa variedade de desconforto, de dor, de vergonha, em muitos casos parece que estou gerando algo que não consigo colocar limites. É útil saber que não sou a única e que isso é uma coisa real. E isso não tem nada a ver com suas circunstâncias externas. Mas eu não consigo lidar com isso porque minha vida é sobre estar dentro dos desejos não intencionais e inconscientes de pessoas que eu nem conheço. Vamos expandir esse significado. As pessoas olham para a sua vida e dizem: você estava indo ao Emmy, tinha todo o sucesso, estava no programa de TV mais assistido da época. Olha quantas pessoas adoravam interagir com você. Elas ficam tão animadas, dizem: meu Deus, Amy. E sabe, você trouxe alegria para tanta gente. Ainda assim, isso não reflete ou supera o que ocorre internamente. Isso faz com que seja tão desconfortável sair pelo mundo e potencialmente experimentar essa rejeição. Existem muitos artigos acadêmicos, e nós vamos entrar em alguns dos aspectos mais técnicos disso. Um dos artigos que encontrei, que é muito, muito interessante, na verdade, fala sobre a representação desproporcional da disforia sensível à rejeição em minorias sexuais, ou em populações que talvez estejam esperando não serem recebidas de forma justa. E eu acho que esse é um componente muito interessante aqui, que certas populações podem ter mais probabilidade de experimentar isso, por causa de todos esses fatores culturais que realmente influenciam nas questões práticas da rejeição, vergonha e aceitação. Nós falamos bastante sobre o cérebro, falamos bastante sobre diferentes regiões do cérebro. Eu adoro uma rede de modo padrão. Você realmente gosta de uma rede padrão? Curiosamente, a rede de modo padrão não está diretamente ligada ao que entendemos como sensibilidade à rejeição. Existe uma parte do cérebro sobre a qual falamos, que normalmente chamamos de centro do medo. Você sabe que região é essa? Amígdala? Isso mesmo, a amígdala na verdade são duas e ficam em cada lado do cérebro. Existem algumas conexões óbvias que podemos fazer com o processamento anormal da amígdala, ou sensibilidade, ou sinalização. Em grande parte porque estamos passando por situações que levam a uma sensação imposta de medo, de dor, de alerta, certo? E um motivo para alarme. Mas o interessante é que algumas das regiões do cérebro que foram mapeadas como importantes para a rejeição são as partes do cérebro que processam informações sociais. Em particular, aqui está um estudo sobre a atividade medial, isso mesmo, atividade medial do córtex pré-frontal ao antecipar um retorno social. Então você não precisa saber como é a região medial pré-frontal, mas saiba que existem partes do cérebro que são literalmente projetadas especificamente para captar informações sociais e receber informações de situações sociais, o que então leva à necessidade de uma resposta social. Tenha em mente que o cérebro é esse amontoado de circuitos de feedback, sinalizações, receptores, ligações e atividade iônica. Todas essas coisas, se estiverem em desequilíbrio, podem causar diferenças na percepção e ativação dessas regiões responsáveis por esse tipo de informação social.
Então, para simplificar, seu cérebro pode estar recebendo uma informação que é neutra, mas por causa de como tudo está funcionando, na verdade ela não é neutra para o seu cérebro. Acho que entender o cérebro e o sistema nervoso nos tira do pensamento de a culpa é toda sua, pois na verdade ela é do seu cérebro. Mas o que acontece é que quando conversamos com alguém, por exemplo, que tem esquizofrenia e está tendo alucinações auditivas, não adianta dizer para essa pessoa que esses sons não existem, porque o cérebro delas está produzindo a interpretação do som de uma forma que é muito real para elas. Do mesmo modo, quando dizem que você está bem, por isso não se sente assim. Quando dizem que gostam de você, por isso não acredita. Acho que esse é um componente importante aqui. Muitas de nós que somos sensíveis desse jeito planejamos atividades sociais já pensando na possibilidade de rejeição. É porque nosso cérebro pode estar processando todas essas informações sociais de maneiras que simplesmente não são vantajosas ou precisas para a situação, e isso é realmente frustrante. Não se trata da realidade, mas sim da percepção da realidade ou da realidade interna da pessoa. E nós falamos muito sobre como a realidade não é objetiva e como há mais na realidade do que aquilo que vemos. Há mais na realidade do que às vezes comentamos. É uma percepção diferente, não necessariamente extrasensorial, mas é quase como... Você chamaria isso de um disparo errado? Bem, como você descreveria isso? É engraçado porque há outro estudo que usou ressonância magnética funcional para observar o fluxo sanguíneo durante várias tarefas diferentes. E esse mostra que o processamento emocional e o controle cognitivo são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis, então é a informação cognitiva chegando e a forma como estamos processando isso. Isso não é necessariamente preciso para a situação. E também, para mim, isso soa muito mais como neurodivergente em termos de espectro do autismo. Quando se pensa na complexidade social de pessoas no espectro do autismo, geralmente não se trata apenas de calibrar-se socialmente. Mas o ponto principal aqui é que existe esse componente emocional muito forte, que eu acho que em muitos casos você não veria quando estamos falando do espectro do autismo com esse tipo de disforia. Para aqueles de vocês que talvez estejam se identificando fortemente com o que estou falando, e com o que estou vivenciando, e com o que estamos discutindo aqui, vamos compartilhar dicas para reformular pensamentos mais tarde, mas antes, queremos abordar exemplos mais específicos. Assim, você pode realmente entender a variedade de maneiras pelas quais a disforia sensível à rejeição pode infiltrar seu cérebro e suas experiências. Na verdade, saiu um artigo recentemente no The Guardian, e eu já me interesso por disforia sensível à rejeição há bastante tempo, mas fico feliz em ver que isso está recebendo mais atenção. E nesse artigo, os exemplos dados incluem uma mulher de 36 anos que, ao relembrar ter sido provocada quando tinha 11 anos, ainda se emocionava até chorar só de descrever o que aconteceu. E isso 25 anos depois, e ela instantaneamente sentiu aquele desconforto físico, mesmo só de lembrar. Ela também lembra que alguém fez uma piada que parecia não ser nada demais, mas ela disse que se sentiu assombrada. E isso anos depois. Muitas vezes estamos olhando para um processo que parece não se renovar, né? Ao abordar isso pelo olhar do trabalho com a criança interior, vejo grande relação. Trata-se muito de quem é essa criança ferida em mim, que persiste em todas as minhas interações e ainda produz esse tipo de reação anos e anos depois. Vejo uma grande sobreposição entre a criança interior ferida e o crítico interno, que fica constantemente monitorando as necessidades dessa criança. E te protegendo, né, de toda essa rejeição. Então, na disforia sensível à rejeição, a solução muitas vezes é tipo, não vá ou vá embora, simplesmente saia, ou, sabe, seja emocionalmente anoréxica. Não se envolva com as pessoas como se você não precisasse dessa possibilidade, né? Quero dizer, isso é significativo. Outro exemplo que é descrito no artigo do The Guardian é sobre erros de e-mail. Agora, todos nós já enviamos um e-mail que, tipo, não deveria ter ido para a pessoa que foi, né? Sim, quem nunca? Eitan, ok. Isso aconteceu comigo há anos. E a pessoa para quem eu enviei, essa história é meio engraçada. A pessoa para quem eu mandei esse e-mail, eu não percebi que ela estava em cópia. Essa pessoa era observante do Shabat, e o e-mail que eu enviei foi bem antes do Shabat.
Então, eu nem poderia receber uma resposta dessa pessoa até 25 horas depois, quando, presumivelmente, ela veria o e-mail ou responderia a ele. Foram 25 horas bem difíceis. E desde aquele dia, e isso foi provavelmente há 15 anos, desde aquele dia, sempre que eu envio um e-mail, eu verifico compulsivamente, isso ficou comigo, me abalou profundamente. Eu entendo esse lance de erros de digitação e outras coisas em e-mails, porque isso acontece nos meus e-mails também. E eu costumava ter muito medo de enviar isso porque achava que era um reflexo da inteligência, um reflexo de outra coisa. É diferente. É mesmo, mas são questões relacionadas. Bem, e imagine se isso fosse combinado com disforia sensível à rejeição. Quantas pessoas com TDAH ou neurodivergentes também são disléxicas ou têm outras dificuldades de aprendizagem? Isso, teoricamente, tornaria tudo ainda mais complicado. O exemplo que foi dado aqui é que algo foi apontado para essa mulher que está neste artigo, foi mostrado para ela que ela cometeu um erro. Ela disse que o peito dela ficou apertado e ela começou a ter uma crise de asma. Ela foi para o hospital. Tipo, foi nesse nível. Frequentemente você ouvirá pessoas dizendo: tive um ataque de pânico. Não, se você não está no hospital fazendo eles checarem o seu oxigênio, tenha cuidado com o que você assume sobre o seu ataque de pânico. Isso foi uma sensação física de colapso que instantaneamente não tinha relação com o assunto, ou seja, isso aconteceu e agora eu não tenho oxigênio suficiente. Frequentemente, ao descrever ataques de pânico, as pessoas relatam sensações corporais ruins ligadas a algo que ocorreu e foi desagradável. Esse é o ponto do impacto físico, certo? Da disforia sensível à rejeição. É assim que pode se manifestar. E essa mulher acabou sendo informada, e ela realmente recebeu um diagnóstico de autismo na infância, ela estava no espectro e também tinha TDAH. E quando ela soube que isso coexistia com essas condições, isso deu a ela um ponto de partida para tentar entender: eu preciso viver assim? A resposta é não, você não precisa viver assim. Vale lembrar as críticas sobre diagnósticos e rotular pessoas. Você precisa desse rótulo? O que isso significa? Um dos comentários, quando essa mulher começou a pesquisar sobre disforia de sensibilidade à rejeição, muitas pessoas diziam: você é só sensível demais, você é só muito emotiva. E isso poderia ser descartado dessa forma. E eu tenho muitas pessoas próximas a mim que diriam: garota, aguenta firme, né? Quero dizer, pense no meu pai. Tipo, quando eu me machucava, quando, sabe, se eu pegasse a bola de futebol americano do jeito errado, e eu estava com dor e chorando, ele dizia: levanta, levanta, né? Tipo, algumas pessoas são assim. Não temos espaço na sociedade para isso. Temos espaço na sociedade para isso. Onde isso se encaixa? Também sou sensível e tenho disforia de rejeição. Esse diagnóstico vai limitar sua capacidade de lidar com o mundo? Quer dizer, ao saber disso, isso vai te ajudar ou você vai usar como desculpa para fazer menos? Essa é uma ótima pergunta. Eu não esperava que você fosse fazê-la. E novamente vou usar a minha experiência, mas já aviso, não é a mesma coisa. Mas eu mandei um e-mail recentemente em que escrevi Pacífico errado. Toda vez que você está em cópia em um e-mail e eu cometo um erro, você me aponta. É a sua sensibilidade à rejeição recaindo sobre mim. E embora eu não tenha a intenção de... Quero que saiba para a próxima vez. Não acho que você seja uma pessoa ruim ou que não saiba soletrar. Antes, eu teria me sentido muito pior, tipo, minha experiência com isso há 10 ou 15 anos teria sido tão intensa e assustadora e eu teria pensado, como essa pessoa, e eu teria gastado muita energia mental com isso. O que mudou foi, eu acho, a experiência de vida, no sentido de que eu tenho mais experiências positivas que provam que eu não sou os pensamentos que eu achava que era. E, em segundo lugar, eu trabalhei com executivos de altíssimo desempenho Também não sabiam soletrar. que também não sabiam soletrar. Eles trabalhavam, criavam empresas e enviavam muito. Um deles não tinha o inglês como primeira língua e seus e-mails eram difíceis de entender. E eu pensei, esse cara construiu e vendeu várias empresas e é muito bem sucedido. Você só estava com as pessoas erradas. E eles priorizavam uma perfeição e um nível de perfeição que para mim não era alcançável. Me sinto mal porque sou ótima em soletrar, mas nem posso mais comemorar.
Eu ganhava concursos de soletração e todos me procuravam. Agora parece que devo me envergonhar por ser boa nisso. Antes da internet, eu ligava para minha avó para saber como soletrar. O tipo de mecanismo central que é necessário para não ter isso, só a pergunta que você me fez, certo? A pergunta que você me fez foi: saber desse rótulo, isso me faz ser mais propensa a fazer as coisas ou menos? Então, de certa forma, isso me dá, eu não quero dizer uma desculpa, mas sinto que minha esperança é que você entenda melhor porque as coisas são difíceis para mim. Porque não é só eu não quero, eu sou mimada, eu não dormi o suficiente, eu não peso o que eu gostaria, meu cabelo está muito grisalho e ralo, sabe? Não é isso. É que a forma como o meu cérebro enxerga as pessoas, os lugares e as coisas é diferente. Quer dizer, todos nós somos diferentes, né? Todos nós somos neurodivergentes. Mas esse tipo de compreensão, eu acho, vai me deixar tão propensa a não querer fazer as coisas quanto antes. Mas eu vou me sentir menos mal por isso. Será que nos tornamos uma sociedade com tanto conforto e tanto espaço para a emoção É um luxo. que é um luxo se sentir assim? Eu tinha um amigo que dizia: depressão? Não, desculpa, não temos tempo para isso. Mas em que momento você pensa: levante pesos, mova seu corpo, saia de casa, e sim, você vai ter reações emocionais. Mas você tem que ser capaz de se levantar, ser seu próprio pai, segurar essa parte de você e quase sobrepor essa parte do seu cérebro que está te mandando um sinal que alguma outra parte do seu cérebro precisa saber que não é verdade. Qual é uma situação em que você mais me vê tendo uma reação muito forte à rejeição? Quando eu não estou disponível imediatamente, quando você quer falar comigo, o que acontece? Meus filhos. Quando eu não sou necessária em uma situação específica, eu percebo que estou tendo uma reação desproporcional àquela situação. Quando meu filho não precisa de mim, eu fico tipo, o que mais eu vou fazer? Não, correto. Esse é um exemplo interessante. Alguém aqui assistiu à avaliação? Recomendo muito o filme. Se tivessem avaliado antes de eu ter filhos, meu ex-marido certamente seria o primeiro a concordar. Se tivessem dito que qualquer pessoa com disforia sensível à rejeição provavelmente teria muita dificuldade para criar crianças pequenas, eu teria pensado: Crianças pequenas não ligam para seus sentimentos. e como adultos, nós é que deveríamos ser capazes de dizer: isso é uma criança, não é uma rejeição de mim como pessoa. Se eles dizem: mamãe, eu consigo, certo? Mas essa é uma tendência da qual eu tenho consciência que eu sinto. Eu sinto isso nos animais. Tipo, se eu quero fazer carinho em um gato ou cachorro, eu sinto que você está, tipo, avaliando essa relação. Eu sinto isso. Quero dizer, Valéria, eu vou olhar pra Valéria se eu quiser interagir. Sim, tipo, com um animal, e se ele for meio irritado, pra mim parece diferente. Não é que eu não consiga lidar com isso, mas agora eu percebo que esse nível de processamento parece desproporcional. Com certeza. O que você faz nesse momento? Você reconhece que é desproporcional? O que as outras pessoas não fazem? Elas não choram porque um gato não quer carinho. Valerie diz, até mesmo no maldito zoológico, se eles não me destacam na multidão, o que é incrível, eu realmente, eu meio que fico fascinado por isso, porque parece, em primeiro lugar, tão frequente, Pra mim, só pra quem anda por aí no mundo, também parece que é algo sobre a criança que não teve aquele momento de conexão que permitisse sentir que tudo vai ficar bem. bem, Valéria comenta. Muitos dizem para não ligar para o que os outros pensam, ou até eu já disse que isso não é da sua conta, certo? Nada disso. Mas isso é como se parece que simplesmente passa direto por mim, esse tipo de afirmação. Mas quero dizer, isso acontece muito. Eu não, sinceramente, eu não entendo como eu funciono. Também começo a me perguntar, pois isso parece exaustivo, É muito exaustivo. porque você está nessa montanha russa. Correto. Essa onda de coisas, estar fora de controle o tempo todo. Bem, sempre há chance de rejeição em qualquer lugar. Também me pergunto se isso se relaciona à raiva no trânsito. Porque quando alguém te prejudica ou te corta ou não te deixa entrar, né? Em muitos casos você tem aquela explosão de tipo, por quê?
Você também já ouviu o termo de que todo mundo está lidando com algo que você não pode imaginar. Tipo, você tem todo o conhecimento, todos os podcasts, todo o conhecimento, todo o nós não somos nossos pensamentos. As pessoas estão passando por coisas, na verdade, 99% das vezes não tem a ver com a gente. O que eu espero é que as pessoas que estão ouvindo que não são figuras públicas também possam validar isso. Porque eu acho que muito disso foi colocado como tipo, ah, bem, você é uma atriz, ah, bem, você cresceu na frente das câmeras, ah, bem, isso, aquilo, o outro. Talvez não seja só isso, talvez isso faça parte e seja uma versão enorme e exagerada disso. Bem, nós nunca saberíamos o que estava lá sem a experiência de vida que você tem. No meu universo paralelo, quem sabe Valéria nunca apareceu na televisão. Até onde eu sei. Eu também estou muito interessada nisso como um novo tipo de conjunto de características. Porque eu fico me perguntando quanto de sobreposição existe com outras coisas que sabemos sobre as pessoas. Assim como há tipos de narcisistas, será que existem tipos diferentes de pessoas com disforia sensível à rejeição? Algumas ficam arrogantes e dizem que não precisam ir à festa, achando os outros idiotas. Tipo, isso acontece ou é só aquela resposta choramingona que eu tenho? Acho que provavelmente existe muita raiva externalizada e culpa jogada no mundo externo, né? Tipo, para se proteger desses sentimentos, se isso vai trazer tanta tristeza e insegurança, acho que muita gente vai externalizar e se proteger. Vou ser honesta, não sinto que haja proteção nisso. Acho que isso torna tudo mais desafiador. Não parece, e acho que isso é uma ótima introdução para as soluções. Tipo, o que você pode fazer? Porque realmente não parece que dá para se proteger disso. Eu tenho uma solução horrível. Tipo, se alguém está fazendo treinos exaustivos, 5 dias e meio por semana, para exaurir o corpo e para saber que você consegue passar por coisas realmente desafiadoras, e estou falando de treinos até a falha, de realmente se forçar fisicamente. Penso se você ainda consegue manter esse nível, já que não há recursos, certo? É tipo, Acha que podemos acabar com minha disforia de sensibilidade à rejeição? olha, é uma simplificação exagerada, mas sim, parte de mim acha que é tipo, se você se esforçar fisicamente ao extremo, Entendi? Improviso. Improviso me faz chorar, e não é um choro bom. como não existe certo ou errado, você precisa de regras para saber o que é certo ou errado. E eu sei que, tipo, o medo de como as pessoas vão reagir se eu errar, isso é paralisante. A palavra é paralisante. E todo mundo fala: você é ótima, você é tão divertida, você vai conseguir. Ninguém liga, todo mundo pode calar a boca. Um ótimo exemplo disso foi quando você fazia improvisação no Groundlings. Bem, da primeira vez que fui, literalmente, eu fiquei um caco por semanas. Mas dessa vez eu estava revisitando. Só que eles estavam colocando um pouco mais de estrutura em volta disso. Você estava indo muito bem. Acho que teve umas 2 ou 3 cenas em que você participou e elas foram muito boas. Contive as lágrimas durante toda a apresentação. Mas você foi ótimo. As pessoas riam. Eu estava lá, assistindo. Esperei você desabar e chorar, mas ainda não tinha chorado. E eu pensei comigo mesmo, isso está indo muito bem. E então aparece uma cena com um ator cujo nome eu não lembro, Tá bom, e ele é um improvisador fenomenal. Só vocês dois. certo, precisamos criar um livro infantil. O cenário é vocês dois lendo para crianças, e só temos isso por enquanto. E acho que ele nunca tinha ouvido falar do Dr. Seuss. Exato, não lembro porque ele nunca leu um livro do Dr. Seuss. Ele não tem filhos, acho que ele não sabe quem é o Dr. Seuss. Não! E se você não sabe quem é o Dr. Seuss, a questão sobre o Dr. Seuss é que a escrita dele é extremamente específica, certo? Tipo, pega um exemplo, é tipo ovos verdes com presunto. São dísticos rimados. Sim, as histórias são, tipo, muito icônicas e ele inventa coisas que são hilárias, mas totalmente fora do universo do Dr. Seuss. E você está pirando porque nada do que ele está dizendo faz o menor sentido para você. Bem, Dr. Seuss é tipo versos rimados. E então aparece um dragão e o dragão começa a cuspir fogo. E você E eu estou tentando rimar com isso. está tentando trazer de volta para Dr. Seuss. Então existem essas tensões opostas e vocês dois estão se afastando cada vez mais. E para a plateia que não sabe o que está acontecendo no seu mundo interno, é hilário. As pessoas estão adorando porque há um contraste enorme e é isso que está fazendo a comédia. E no seu mundo você pensa, isso não está funcionando. Bem, Esse cara
Isso também esbarrou na minha rigidez, tipo, eu não sei, tipo, não estava certo. Tipo, quero dizer, existe um jeito certo e um errado e aquilo não parecia certo pra mim. Não só não parecia certo, como parecia o pior tipo de errado. Não esperava que esse episódio fosse tão pessoal. Mas o que foi incrível naquele momento, de novo, é que externamente o quanto aquilo parecia errado pra você era ouro puro pra comédia. Na verdade, senti confiança, lembro desse momento, mas como disse, Mas aquele foi o ponto de ruptura. isso quero dizer, quantos minutos se passaram neste episódio até eu perceber que isso explica algo tão profundamente que me atormenta há anos, anos, anos. Eu sei que muita gente se pergunta, como você consegue estar no palco? Como você faz isso? A questão sobre se apresentar é que eu tenho um roteiro. Eu tenho as palavras que devo dizer, eu sei a maneira como devo dizê-las. Porque nós ensaiamos a semana inteira e depois apresentamos no The Big Bang Theory, no Blossom, na frente de uma plateia ao vivo. Isso não é a mesma coisa que todas essas outras coisas, como improvisação. Primeiro de tudo, não é a mesma coisa que isso. Não é a mesma coisa que ir a uma festa, não é a mesma coisa que enviar um e-mail, não é o mesmo nível de vulnerabilidade e antecipação de medo. Existe realmente uma grande diferença entre as pessoas que fazem improvisação, e há muito mais sobreposição entre a improvisação. Elas não têm disforia sensível à rejeição. E os comediantes de stand-up, porque você está lá em cima sem um roteiro, comediantes de stand-up preparam piadas, mas elas nunca saem como esperado. Mas Tem interação em tempo real. sim. E aquelas pessoas que recebem roteiros, que são atores, que sabe, às vezes improvisam, ou as pessoas que simplesmente pensam, eu sei como entregar essas falas. Então, uma das coisas que também entra nesse grupo, antes de entrarmos de fato no que você pode fazer, como você pode obter ajuda com isso, certo? Isso se sobrepõe muito, muito fortemente com algo chamado autoestima, certo? Porque muitas pessoas simplesmente diriam, você só falta confiança. O que você precisa é se tornar mais confiante, fazer mais improvisação, praticar mais, se encontrar com um coach particular de improvisação. Se você for mais confiante, não vai ser assim. Bem, adivinha? Eu não acho que isso seja verdade. Eu não acho que seja só uma questão de confiança e do tipo de melhora e confiança que estamos falando que eu precisaria para funcionar no mundo sem sentir que isso está acontecendo. Isso fica longe de onde estamos. Eu concordaria com você, e eu diria que, em certo ponto, mais experiências positivas de coisas dando certo reduziriam o medo de as coisas darem errado. Você sabe como é quando alguém termina comigo? Não sei. Imagine ter esse tipo de sensibilidade. O que isso significa é o que eu posso fazer para isso não acontecer? Quem eu preciso ser para que isso não aconteça? Você quer mais disso, eu vou te dar mais. Você quer menos disso, tudo bem, eu vou fazer menos disso. Isso para mim deve ter um grande diagrama de Venn, sobrepondo algum nível de codependência e dependência afetiva, certo? Não me faça sentir que tem algo em mim que não é certo para você, então deixa eu consertar isso para você. Mas isso é uma receita para o desastre. E assim criamos esse podcast. 380 episódios depois, aqui estamos nós, pessoal. Tudo é por sensibilidade à rejeição. Sabe, Jonathan, eu gosto de fazer episódios só com você. Esse aqui foi muito interessante, embora eu sinta que esse foi o episódio mais pessoal que já fizemos. Só nós duas. Demorou um pouco para chegar até aqui. Vamos falar sobre o que você pode fazer. Quer tentar adivinhar? Não gostei da ideia de terapia de exposição. Achei desagradável. Eu tenho algo planejado que não contei para Maia. Vai me rejeitar, terminar comigo ao vivo e ver o que acontece? Teve mais batidas de mão na mesa neste episódio do que em qualquer outro episódio que já fizemos. Devo falar sobre o que as pessoas podem fazer? Sim, vamos falar sobre o que as pessoas podem fazer. Fiquem ligados no Substack, pois uma surpresa está chegando. Não sei quando. Você vai terminar comigo no Substack. Vamos falar sobre algumas coisas que as pessoas podem fazer. Mas por favor, junte-se a nós no Substack, porque você não vai querer perder isso. Mayim Bialik Breakdown no Substack. Vou dizer algo que é bem clichê. Que é que qualquer uma das coisas que seriam sugeridas para baixa autoestima, de fato, poderiam ser recomendadas para esse significado. Se você tem sido uma pessoa que pensa assim, não vou trabalhar em mim mesma, estou bem, não preciso fazer terapia, tipo, o que quer que tenha acontecido na minha infância, não quero pensar sobre isso. Se você é uma dessas pessoas e está passando pelo que estou descrevendo, esse é um ótimo ponto de partida.
Algumas pessoas realmente percebem que certos medicamentos para depressão e ansiedade podem acalmar essas vozes. Já passei por isso. Quando era mais jovem, tentei quase todos os medicamentos, comecei cedo. Algumas coisas realmente silenciam essas vozes. E eu tenho muito interesse, sabe, nos mecanismos químicos. Provavelmente seria um tema para uma análise mais profunda se as pessoas tiverem interesse, ou talvez a gente possa falar sobre isso em uma live algum dia. Então, algumas dessas coisas realmente ajudam, mas, sabe, a terapia cognitivo-comportamental é uma delas. E o meu nível parece bem teimoso. De verdade, parece bem teimoso. Mas aqui vai um exemplo. Isso é de um centro médico da Universidade de Rochester. Tratar a si mesma com compaixão. E essas são apenas algumas coisas para se pensar. Tratar a si mesma com aceitação, validação, compaixão. Sabe, precisamos valorizar essas emoções como recomendam. Não dá para usar só a lógica, mas muitos fazem isso, tentando agir apenas racionalmente. A lógica não funciona, então é isso que eu também estou aqui para validar para você. A lógica não funciona. Então, como você pode reconhecer os medos sem concordar com o conteúdo deles? Essa é uma ótima pergunta porque muitos de nós temos medos. O que nos dizem é: isso não vai acontecer ou não tenha medo. Mas como reconhecer esse medo sem concordar com ele? Esse é o desafio. Então, se você disser, por exemplo, estou com medo de que as pessoas não gostem mais de mim, certo? Meu coração está batendo rápido. Esse é o exemplo que eles dão. Minha respiração parece bloqueada. Estou apavorada que eles odeiem o que eu disse. O que você quer fazer é dizer sim e... Uma ferramenta de improvisação. Você adora um sim e... Eu adoro um sim e. E associe isso a uma emoção. Então, sim, eu me sinto sozinha e assustada, e eu sei que às vezes essas situações acontecem, certo? Sim, eu me sinto sozinha, e provavelmente não vou me sentir assim para sempre. Isso é algo que ensinamos às crianças, né? Você não vai se sentir assim para sempre. Você vai passar por outras situações ruins, mas não contamos isso cedo para não deixá-las deprimidas. Sim, eu estou preocupada que posso ser demitida. E vejo que ontem recebi um elogio desse mesmo chefe, né? Então é tentar não negar o sentimento, porque acho que é isso que muitos de nós aprendemos a fazer. Pare de ser tão sensível, pare com isso, pare com aquilo. É só isso, você está errada. Mas isso é para dizer, sim, eu estou sentindo isso, certo? Eu estou sentindo isso. E aqui está o que objetivamente pode ser verdade. E isso é meio que sair desse lugar. Eu chamo isso de criança interior atemporal, porque ela não sabe em que período de tempo está. Ela está sempre no período em que foi ferida ou ficou assustada. E consegui meio que sair disso. Então essas são só algumas coisas, e sabe de uma coisa? Eu acho que isso é algo que vamos começar a ver mais, porque eu acho que é um conjunto de sintomas muito importante mesmo. De novo, não é considerado um diagnóstico próprio, mas esse aqui, realmente, isso me tocou muito, mas conforme fomos conversando mais, eu aprendi muito mais, eu fico realmente feliz que a gente tenha falado sobre isso. Vulnerável. Eu gostei do fato de você ter trazido esse assunto pra gente. Tá cada vez mais comum e sendo discutido, então É algo muito vulnerável. é algo vulnerável. Você compartilhou muito hoje e acho que as pessoas valorizam isso. Pensei em outro lugar onde isso aconteceu. Onde seria isso? Uma curiosidade dos bastidores. Sempre que temos um médico intimidador, fico muito irritada antes, pensando: não tenho nada para dizer sobre o que vou falar, porque tenho que falar. Quantas vezes isso já aconteceu? Meu Deus. Acho que é isso. Eu falo isso pra Mayim, tipo, toda vez, tipo, em todo episódio, é a mesma coisa. Tipo, e eu tive que dizer pra... Ela pergunta, sobre o que vamos conversar com essa pessoa? Por que estamos falando com ela? Fico confuso, pois há um documento de apresentação. Agora você sabe. Não sou inteligente o bastante. Vão me desmascarar e vou parecer burra. Vai ser horrível. Vão achar que desperdicei meu diploma e se perguntar por que a CLA me deu um doutorado. Vão ligar para meu orientador e perguntar por que me deu um doutorado. Isso parece uma ameaça iminente. E o que não faz sentido pra mim é que eu penso, ela tem muito mais conhecimento do que eu. Lógica não funciona. E todos esses convidados, eles, tipo, os episódios, você tem ouvido, os convidados continuam voltando, eles gostam do que você tem a oferecer. Eles dizem, ninguém leu meu livro tão a fundo quanto você. Ok, não vou revelar quem foi e assim encerramos. Mas preciso dizer que houve um convidado de quem eu tinha muito medo de conversar.
E a única coisa que me fez sentir melhor foi que, depois do episódio, Jonathan fez uma montagem de todas as coisas profundamente vulneráveis que essa pessoa disse quando meio que se abriu pra gente sobre os desafios que enfrenta. Às vezes eu assisto só pra me sentir melhor, porque me lembra que até pessoas muito conhecidas, bem-sucedidas e famosas têm esses lados vulneráveis. E eu adoro que você fez isso pra mim, mas tipo, isso realmente me ajuda. E não, a gente não pode divulgar isso, nem peça. Jonathan, ótima conversa e episódio, muito obrigada. Vá ao Substack para não perder o que acontece por lá sobre este episódio. Além disso, estamos muito curiosas mesmo, para saber quem mais tem disforia sensível à rejeição. Mal posso esperar para conhecer minhas companheiras nessa jornada. Do nosso colapso ao que esperamos que você nunca tenha. Até a próxima. Alex breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two, and now she's gonna